A paz do Senhor Jesus a todos. Eu gostaria nessa manhã louvar a Deus eterno, rendendo o agradecimento a Ele pela oportunidade de ter nos fazer participante da missão dele. Amém? Queremos render graças a Deus também nesta manhã, a nossa convenção SEAD, na pessoa do nosso pastor Flávio Castro Marinho. O eterno Deus continue abençoando essa convenção. Queremos também nesta manhã agradecer a todos os nossos pastores, presidentes, que entenderam o chamado de Deus nas nossas vidas, nos indicando para que nós pudéssemos passar por esse processo que temos passado e conseguir chegar até aqui no dia de hoje. Eu prometo que serei breve dentro do meu tempo estabelecido, pastor Elias Amorim. E se eu chorar, os irmãos me perdoem. Amém? Louvamos a Deus também pela vida da SECAM, por essa secretaria tão maravilhosa, na pessoa do nosso pastor Elias Amorim, na pessoa do nosso pastor Krebe, na pessoa do nosso pastor Adilson Cardoso, também na pessoa do nosso pastor Thomas, nosso pastor Alberico Magalhães, e também na pessoa do nosso pastor Ailton, que não está presente por motivo de enfermidade. E o que nós, nesta manhã, temos orado e desejado para a vida do nosso pastor Ailton é que o Senhor lhe dê saúde. Também, não menos importante, queremos render graça ao nosso Deus pela vida das nossas esposas, porque elas têm entendido a missão de Deus em nossas vidas, e mesmo a missão não sendo nossa, mesmo a missão não sendo delas, elas têm colaborado para que nós possamos chegar até aqui nesta manhã. Queremos louvar a Deus também por cada familiar aqui nesta manhã, por vocês entenderem que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Eu gostaria desta manhã de trazer um texto para nosso discurso. E o tema desse discurso nessa manhã é um termo latim que se fala Missio Dei, que na verdade é a missão de Deus. Eu gostaria de trazer nessa manhã para nós. E para a base desse texto, eu gostaria de citar o texto que se encontra em Isaías, capítulo 6, verso 8, que nos diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Com certeza, esse texto é o melhor texto da Bíblia Sagrada para que nós pudéssemos falar nesta manhã sobre a Missio Dei. O termo Missio Dei no latim significa a missão de Deus. E com isso nós entendemos que Deus, Ele não tem uma missão para a sua igreja. Deus tem uma igreja para a sua missão. Deus não tinha chamado Isaías para que ele pudesse completar um propósito na vida de Isaías. Nós estamos vivendo em uma sociedade egocêntrica, em que as pessoas elas têm sempre dito que Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na minha família, Deus tem um propósito no meu ministério, quando na verdade nós deveríamos falar: Deus me tem para o próprio propósito dele. E Isaías, ele rapidamente, quando ele recebe o convite, quando nós lemos e diz: a quem há de ir por nós? Em seguida, prontamente, o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O texto nos ensina que a missão não era do profeta Isaías, a missão era de Deus. A missão sempre foi de Deus. A missão não era do profeta. A missão também não é da igreja. É Deus que nos fez participantes da sua missão. Quando Paulo, na verdade, escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, que Deus estava juntamente com Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E Ele nos deu esse grande privilégio nesta manhã, de nós fazermos participantes desta missão. Que nós possamos entender, pastores, que nós não temos uma missão. A missão não é nossa, o ministério não é nosso, a igreja não é nossa, as ovelhas não são nossas.
As ovelhas são de Deus. A missão é de Deus. E Ele nos fez participante desta missão maravilhosa. Por isso o termo latino diz Missio Dei. Na verdade é a missão de Deus para a humanidade. Eu gostaria de lembrar nesta manhã sobre algo que nós aprendemos, pastor Elias Amorim, lá dentro da SECAM. Nós aprendemos algo que muito falou ao nosso coração de nossa turma, que na verdade Jetro não tinha um rebanho. Desculpe, Moisés não tinha um rebanho. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro. Davi também não tinha um rebanho. Davi pastoreava as ovelhas do seu pai Jessé. Jesus não fez de Pedro pescador de peixe, mas fez dele pescador de homem. Eu gostaria de emendar mesmo representando a turma uma palavra que há 18 anos eu sempre escuto do meu pastor presidente Moisés Andrade, que ele sempre diz: Deus não dá igreja a pastores, Deus dá pastores à igreja. E dentro desse termo eu gostaria de já me expressar, já dizendo os meus agradecimentos, que são muitos, mas para que não tomássemos mais tempo nesta manhã, eu encurtei ao máximo, mas eu gostaria de louvar uma vez mais a Secretaria SECAM por todo o cuidado daquelas irmãs que fizeram das nossas manhãs as melhores manhãs de nossas vidas. Os almoços tão inenarráveis que nós não teríamos como aqui descrever, pastor Flávio Marinho, nosso presidente. E eu gostaria de, já chegando ao final, dizer, me conceda dizer nesses últimos instantes a vossa atenção para esse termo relembrar. Deus não tem um propósito específico para nós. Ele nos tem para o seu próprio propósito. Reconciliar o mundo com Ele mesmo. E jamais esqueça, os formantes nesta manhã, a missão sempre será de Deus. A missão nunca é nossa. A missão é de Deus. Deus não tem uma missão para a sua igreja. Deus tem uma igreja para a sua missão. E nesta manhã eu gostaria de ouvir toda a igreja aqui presente, todos os pastores, nós pudéssemos recitar o versículo que nos foi usado como base, que está em Isaías, capítulo 6, verso 8. Eu gostaria de recitar juntamente com todos aqueles que lembrarem. Amém? Isaías 6, 8 diz: depois destas coisas, ouvi uma voz que dizia: a quem e a quem há? Então disse